Bem, vamos embora para a leitura? Artigo 11, estava lá no nosso teste. A BNCC dos anos iniciais do ensino fundamental aponta para a necessária o quê? Com a educação infantil. A necessária articulação, vamos tirar do primeiro teste, articulação com a educação infantil. Com as experiências vividas na educação infantil, prevendo progressiva sistematização dessas experiências quanto ao desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre fenômenos, de testá-las, refutá-las, elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Então essa é a resposta a essa questão. O artigo 11, a articulação numa atitude ativa. Vamos para o artigo 12. Para atender o disposto 1 do artigo 32 da LDB, o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco vocês viram, a questão do teste, a alfabetização, primeiro e segundo ano. Estava lá nas notícias, olha lá, primeiro e segundo ano, tá? Nos 2 primeiros anos. De modo que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com a complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como o significado e uso das 4 operações matemáticas. Isto é o artigo 12. 13. Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens, ao longo do ensino fundamental, promovendo o que nos 9 anos? Percurso contínuo, promovendo a integração nos 9 anos dessa etapa da educação básica, evitando a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e a autonomia. Processo contínuo que evita ruptura, promove a integração. 14 agora. A BNCC do ensino fundamental está organizada, lembra do teste? Como que ela está organizada no ensino fundamental? Em áreas do conhecimento, com as respectivas competências a saber. E aí vai listar todas as competências. Então, quais são as áreas do conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, essas são as 5 áreas do conhecimento que está estruturada a BNCC. E agora vai listar todas as competências, nós vamos ler rapidamente cada uma delas, porque é muito extenso para um vídeo. Então, linguagens. Compreender as linguagens, conhecer e explorar as diversas práticas de linguagem, utilizar, então eu compreendo as linguagens, eu conheço e eu exploro as diversas práticas, utilizo as diferentes linguagens para me expressar. O que mais? Eu utilizo essas diferentes linguagens para defender pontos de vista, desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir, olha, cuidado com as palavras diferentes, hein? Fruir e respeitar as manifestações artísticas e culturais. Por fim, compreender e utilizar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexivas. Então essas são as 6 competências na área de linguagens. Na área de matemática, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto de necessidades e preocupações de diferentes culturas. A segunda, identificar o conhecimento matemático. Reconhecer a segunda é identificar os conhecimentos matemáticos como um meio para compreender e atuar no mundo. A terceira, compreender as relações entre conceitos e procedimentos. Relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos. Aí está a nossa famosa álgebra. Definiu a resposta, né? Aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Quarta, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Então, se eu tenho a primeira, reconhecer, a segunda, identificar, a terceira, compreender as relações, a quarta, fazer observações sistemáticas, a quinta, competência, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as TELICs, modelar e resolver problemas. Aqui está uma questão fundamental na matemática. Vamos para a sexta, enfrentar situações, problemas, de novo.
em múltiplos contextos, individual, vamos para individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade e flexibilidade no desenvolvimento e discussão de projetos. E a última, interagir com seus pares, a convivência, de forma cooperativa. Então essas são as 8 competências da matemática. Vamos ver agora a terceira área, a ciência da natureza. Compreender a ciência da natureza, o empreendimento humano. A segunda, compreender os conceitos fundamentais, estruturais, explicativos da ciência da natureza. A terceira competência, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico. E o digital também, Anarquia digital. A quarta competência, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais, olha a palavra, e culturais da ciência e suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo. Vamos para a quinta. Construir argumentos com base em dados. Isso é importantíssimo. Argumentos com base em dados, em evidências, não em fofocas, Informações confiáveis. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da ciência da natureza. Próxima. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana. Conhecer, apreciar e cuidar de si. A oitava e última, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, olha a palavra, e determinação. Com relação às ciências humanas, o que a BNCC traz? Compreender a si e ao outro como identidades diferentes. É a primeira. Segunda, analisar o mundo social, cultural e digital. A BNCC fala muito do mundo digital, A terceira agora, verificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Olha a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. A quarta, qual é a quarta? Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo e aos outros. Então, é interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas. A quinta, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados. Capacidade de comparação. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias. Agora, Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica. Então, toma cuidado aí. Cartográfica, gráfica e iconográfica. Em diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais da informação. Vamos para a quinta área do conhecimento, que é o ensino religioso. Quais são as 6 competências do ensino religioso da BNCC? Vamos lá. Primeiro, conhecer os aspectos estruturantes das diversas tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida. O segundo, compreender, valorizar e respeitar as diferentes manifestações religiosas e filosofias de vida. A terceira, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor de vida. A quarta, conviver com a diversidade, pessoal, de identidades, crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. A quinta, analisar as relações entre tradições religiosas e campos da cultura. Por último, debater, problematizar e posicionar-se frente a discursos e práticas da intolerância, discriminação e violência de cunho religioso. Agora tem o parágrafo primeiro. As áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares. E aí, o que acontece com a formação dos alunos? O impacto que isso tem na formação dos alunos? Intersectam-se. Cuidado com essas palavras, por isso que a gente destaca. E depois isso faz toda a diferença numa prova, num concurso. Então vamos lá. As áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares, intersectam-se na formação dos alunos, mas preservam as especificidades dos saberes próprios construídos
e sistematizados nos diferentes componentes. Parágrafo 2º. O ensino religioso, conforme prevê a lei, a LDB, deve ser oferecido nas instituições de ensino e redes de ensino públicas. Cuidado aqui. De matrícula o quê? Você sabe? Obrigatória. Matrícula facultativa aos alunos do ensino fundamental, conforme a regulamentação e definição dos sistemas de ensino. Finalizando, nós temos um capítulo só para as disposições finais e transitórias, artigo 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC, claro. De imediato, ela saiu em 2017 e já podia alinhar. O 18. O ciclo de avaliação, de desempenho nacional de desempenho dos estudantes, o ENAD, que a publicação da BNCC deve observar as determinações aqui expostas em sua matriz de referência. O PNLD, ou seja, os currículos, o ENAD, agora o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, deve atender a BNCC também. 21. A BNCC deverá ser revista após quantos anos? Uns 20 anos, 10 anos, 5 anos, após o prazo da efetivação indicada no artigo 5º. Bem, artigo 22. O Conselho Nacional de Educação elaborará normas específicas sobre orientação sexual, identidade de gênero e o que mais? Sobre computação. O tempo todo falava em tecnologia, da informação, em comunicação, e agora veio a palavra computação. Tá? Toma cuidado com essas diferenciações. O 23 fala o seguinte: o Conselho Nacional de Educação, mediante proposta da comissão específica, deliberará se o ensino religioso terá tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular na área das ciências humanas do ensino fundamental. O que significa isto aqui? Ele vai ser, aqui ele está como área do conhecimento, ou o CNE pode deliberar que ele pertença à área das ciências humanas. Muito bem. Essa, então, foi a Resolução 2/2017 do Conselho Nacional de Educação, que institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Lembrando sempre que a base tem o anexo, esse sim, com 472 páginas, e aí não é possível fazer aqui no vídeos curtos, todo o conteúdo da Base Nacional do anexo. Nós conseguimos fazer a resolução, tá bom? O estudo do anexo aí tem que ser feito de uma forma mais individualizada. É isso. Obrigado.